Olá! Nesta Live Doc, uma coprodução da Amazon Play com a TV Encontro das Águas, nós vamos conhecer um pouco do grupo Raízes Caboclas, um bate-papo descontraído, regado a muita musicalidade, sobre a história desse grupo e a sua musicalidade amazônica. Fazem parte da formação desse grupo o Osmar Oliveira, que é natural de Benjamin Constant, Amazonas, é pedagogo formado pela Universidade do Estado do Amazonas, é cantor, compositor e percussionista. O Raimundo Angulo, lá de Benjamin Constant, Amazonas, vocalista do grupo e começou sua vida musical nas casas noturnas das cidades fronteiriças do Brasil, com o Peru e a Colômbia. O Adalberto Holanda, que é manauara, e iniciou seus estudos musicais no Conservatório de Música da Universidade Federal do Amazonas. Toca violino, flauta doce, é compositor e arranjador musical do grupo. O Júlio Lira, natural de Benjamin Constant, é percussionista de formação empírica, com sotaques marcantes na cultura musical colombiana e do Peru, países que fazem fronteira com seu município natal. O Eliberto Barroncas também veio do interior, lá de Altasmirim, é amazonense, formado em educação artística pela Universidade Federal do Amazonas. O Barroncas é um artista plástico, é poeta, compositor e percussionista. Trabalha na concepção dos discos e dos shows do grupo, além de criar e confeccionar instrumentos de percussão utilizados pelo grupo. O Otávio de Borba, que é natural de Borba, que é um município lá da Calha do Madeira, no Amazonas, é pesquisador, praticante do folclore do seu município, toca percussão e um instrumento muito curioso chamado quatro. Há 40 anos ele trabalha incansavelmente no resgate das manifestações folclóricas e culturais do seu município lá de Borba, com expressões como o gambá, as pastorinhas e a trezena de Santo Antônio. Então, hoje nós vamos conhecer um pouco desse grupo, que é o Raízes Caboclas. E para começar esse bate-papo, queria falar do instrumento que eu vi ali, que eu achei bastante curioso, que é o quatro. Quem está o quatro aí? Está comigo aqui. Está contigo? Agora está comigo. Agora está contigo. Explica um pouco para a gente que instrumento é esse, Borba. Rapaz, é um instrumento venezuelano, né? Esses venezuelanos. Então, foi inserido no grupo com a intenção de substituir o charango, porque como os instrumentos do grupo ele é muito exótico em relação às músicas que são tocadas, né? Nós não usamos contrabaixo, não tem contrabaixo, guitarra. Então o quatro ele veio a calhar pelo fato de ele ter a sonoridade de um charango também e com essa peculiaridade de ter as cordas invertidas. Ele é um instrumento mais grave, então, um pouco, né? A corda grave é embaixo e as chinas são em cima, os agudos, né? E os meninos, logo no início, usavam como também a levada do charango, né? Então, Borba, quem toca esse instrumento é você? Sim, não somente eu, Adalberto, Cafuringa. Tem alguma música que ele passa... te lembra a história desses meninos quando você toca esse instrumento? O Cafu é o Raimundo Angulo, né? O Cafuringa, né? O Cafuringa é o Raimundo Angulo, esse aqui. Já me contaram essa história. Tem uma música que lembra muito os meninos que eles vieram de lá, aquela saudade da terra da gente, quando a gente sai do torrão, Natal, né? Lembra muito eles essa aqui, ó. Me ajuda aí, Cafuringa. Parti do porto de Benjamin, naveguei sem fim, aportei no mundo, levei o mar bravo da saudade do rio da minha cidade, que é meu mar profundo. Remei no mar bravo da saudade do rio da minha cidade, que é meu mar profundo. Benjamin, eu vejo, ainda tem o cheiro bom, o sabor do mapati. Meu peito ainda quando a noite vem, é fim de tarde, mas agora o javari. Meu peito ainda quando a noite vem, é fim de tarde, mas agora o javari.
Benjamin veio de lá do chão do longe que se esconde, a estrela que eu buscava é o meu povo. Porta da minha partida, me levando pela vida, me trazendo assim pra casa. É o meu povo. Porta da minha partida, me levando pela vida, me trazendo assim pra casa. É o teu povo. Porta da minha partida, me levando pela vida, me trazendo assim pra casa. É a cara de quem sai do seu torrão, não é mesmo? É verdade, a gente é música boa, né? Toda vez que a gente ouve vocês tocando, que é uma coisa sensacional de se ouvir de perto, parece que a gente está assim ouvindo o canto da floresta, né? E indiscutivelmente a gente não consegue dissociar essa ideia de ouvir o Raízes e imaginar que a gente está num tempo, numa floresta, ouvindo aqueles sons da natureza. Barroncas, me diz uma coisa. Tá para cá? Barroncas, como é que vocês confeccionam esses instrumentos e como é que eles entram na vida, na musicalidade do grupo de vocês? Como a proposta do grupo é cantar um repertório voltado para peculiaridades musicais, das expressões musicais daqui da região, e fazendo uma alusão ao viver do homem da terra, né, que constrói seus utensílios de caça, de pesca, tem essas habilidades manuais de confecção. Então, como eu nasci e me criei numa realidade ribeirinha, eu também desenvolvi essa habilidade. Meu pai era carpinteiro e fazia flecha, arco, tecia tarrafa, e eu fui aprendendo com ele. Eu era auxiliar dele na carpintaria e fui aprendendo a manusear as ferramentas para trabalhar com a madeira. E alguns instrumentos já vieram de Benjamin Constant e que não são da nossa confecção, como é o caso desses aqui agora, são pau de chuva. Esse aqui é um instrumento de cuna, que é aruré-e, na pronúncia ticuna. Os demais aqui são pau de chuva. Não, esse aqui, Renato. Esse é o pau de chuva, que é um cheque, mas ele é um instrumento da cultura saterê maué. O tambor eu confeccionei, mas ele não é Esse tambor foi confecção sua? Minha, é. Mas ele não é um instrumento de criação nossa. Ele é, na cultura musical daqui, é o gambá. É um instrumento que o Otávio tem muito conhecimento, lá de Borba, que é uma expressão de dança, de crença e de música também, de resistência, que vem da origem dos quilombola, da região. E a parte nativa, a história do gambá, ele vem do tronco que se comunicava, os índios se comunicavam entre eles, né, das aldeias. Depois foi inserido no lado festivo das comunidades, né? Foi quando ele ficou na vertical, colocaram couro, que não existia na época dos nativos, eles usavam eles exploravam o eco do tronco com o chão, igual como a onça faz quando estorra, né? Ela estorra para o chão, né? Então eles usavam essa técnica para se comunicar. Depois foi que virou o gambá mesmo, propriamente dito, quando ele passou a ser inserido nas festividades, nas comunidades ribeirinhas. Uma coisa boa. É sempre muita história, né? Conversar com Raízes é sempre muita história. A nossa produção preparou um VT contando um pouco dessas histórias de vocês, dessa musicalidade ímpar que vocês apresentam. Já que a gente pode ficar à vontade, ele tá vindo, só para não esquecer, voltando para o nosso tambor, a madeira Itaúba preta, né? Itaúba preta. Segundo, ela, dentro d'água, ela dura 100 anos, no mínimo, sabe? E fica intacta. Então, isso é Itaúba preta. Itaúba preta. E esse era um tronco, né? Eu não sei nem dizer a dimensão que ele tinha, que eu sei que foram uns 6 homens para carregar de Novo Airão. Claro que colocou-se num barco e depois chegando de Manaus, mas eu já estava com pena desses 6 homens. E o cupim ajudou a confeccionar esse tambor. Eu queria acrescentar um detalhe, que ele é como se fosse o tambor central da nossa cultura aqui. No carimbó, ele é chamado de curimbó, né, que é o gambá, que corresponde ao tambor mais grave do carimbó, que é denominado curimbó. Então é como se fosse o tambor da Amazônia, se é que a gente pode dizer assim. É um símbolo da nossa expressão musical, né? E nem dá para imaginar ouvir Raízes sem esse instrumento, né? Que ele virou uma marca. Fica no centro, né? Sim. Que bom, mas agora sim a gente vai ver o VT para lembrar um pouquinho desses quase 40 anos de história que o Raízes Caboclas tem. E se a água está
tá tomada, caboclo não bebe não. Quem não conhece esse som? Sai do fio da correnteza, do manzeiro da certeza, de voltar pro seu sertão. Ai que dor, ai que dor, canta caboclo, canta. O som vem da floresta, vem do grupo Raízes Caboclas, que foi formado no início dos anos 80 em Manaus e mostra toda a musicalidade das nossas florestas, buscando referências nas diversas tendências musicais da região. O grupo se apresenta com vestes brancas e pés descalços. É um trabalho basicamente acústico e alguns dos instrumentos de percussão são de fabricação própria. O nome Raízes Caboclas surgiu a partir de uma inspiração do seriado nacional Raízes, que fazia abordagem da etnia negra no país. Neste sentido, Raízes simboliza a cultura do Amazonas e Cabocla se direciona à população amazonense. Formado por artistas amazonenses, atualmente o grupo conta com Eliberto Barroncas, Adalberto Holanda, Júlio Lira, Osmar Oliveira, Otávio de Borba e Raimundo Ângulo. Até hoje já foram gravados 12 álbuns com mais de 130 músicas. O grupo Raízes Caboclas já esteve de norte a sul do país e fora dele esteve nos Estados Unidos, Alemanha, Venezuela, Peru e Colômbia, levando a cultura brasileira a estes países. Fechada, a luz apagada, bem longe brilhou. É preciso pé firme no chão dessa estrada. É preciso alegria. Você diz que amor não dói no fundo do coração. Tome amor e viva ausente a cabocla bonita. Veja se lhe dói ou não. Tome amor e viva ausente a cabocla bonita. Veja se lhe dói ou não. Senhora dona da casa, um favor eu vou pedir. Meia hora de relógio a cabocla bonita, pra seu nego divertir. Meia hora de relógio a cabocla bonita, pra seu nego divertir. Em cima daquela serra tem um pé de quina. Quero bem a toda moça cabocla bonita, que tem a cintura fina. Quero bem a toda moça cabocla bonita, que tem a cintura fina. No Amazonas não se usa pedir moça pra casar. Se entra de porta dentro, cabocla bonita, essa é minha, venha cá. Se entrar de porta dentro, cabocla bonita, essa é minha, venha cá. Se entrar de porta dentro, cabocla bonita, essa é minha, venha cá. Bom, muito bom. Agora eu queria saber de vocês aqui o seguinte. A gente falou um pouco dos instrumentos, mas eu queria saber um pouquinho mais de vocês. Como é que começou essa coisa de ser músico? Né? A maioria de vocês veio de cidade do interior. Eu queria saber como é que a música entrou na vida de vocês. Foi influência de alguém? Foi de casa? Foi vendo alguém tocar? Como é que a música chegou? Tem muito tempo aí, e aí a gente quer saber como é que é essa história, essa relação de vocês com a música, como é que ela se iniciou na vida de vocês. Vamos começar ali com o Barroncas ali, vai lá. Bom, eu nasci numa família de músicos. Meu pai era músico, tocava banjo em festa. Meu tio, irmão do meu pai, João Barroncas, tocava saxofone. Então eles foram uma referência. A minha primeira referência de músico tocando foi meu pai, né, que quando eu já me entendia, tive um entendimento do que significava tocar em festa. Ele já praticamente não tocava mais em casa, saía, cantava. Mas o meu tio, sim, meu tio tocou a vida toda, até a minha vinda para Manaus, já com 17 anos, ele tocava ainda em festas. Então essa referência para mim foi muito forte. Mas eu posso dizer que a minha primeira escola musical mesmo foi a própria natureza. Os animais cantando, as galinhas cantando no terreiro.
Eu sempre tive muita atenção para a particularidade de cada canto de galo, de galinhas. E também, como a gente sabe, há uma cultura no interior da imitação dos pássaros, com alguns objetivos. Um determinado pássaro você aprende a imitar para bater o pássaro. Por exemplo, meu tio assoviava, imitava macucaua, que é um... Tu sabe imitar algum pássaro? Eu sei assim o básico, né? O básico que é cultural. Macucaua, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Tô com a boca seca aqui, não sairia bem, mas é esse assovio. E o galo, o galo imita o galo. Macucaua. E outros pássaros também. E essa cultura de imitar os sons vem da curiosidade das crianças, que é uma necessidade que o ser humano tem de traduzir o meio em que vive, né, em que nasce. Então, essa é uma prática que segue ao longo da formação das pessoas. Isso no começo é brincadeira, depois se torna uma prática natural. Então, para mim, isso é música. E essa música foi para mim, eu vejo isso como um alicerce fundamental do que eu faço hoje, já como trabalho, né, com uma formação técnica de tocar, de compor sons, né, de compor letras. Toda essa riqueza que eu vivi na minha infância e adolescência toda, né, é como se fosse o alicerce para tudo que eu vinha fazer depois. Contigo a bola. Escuta, mas o Liberto imita o galo perfeitamente. Vai lá, Liberto, imitar o galo aí. Eu tô com a boca seca e roupa aqui. Pois é, eu sou Osmar Oliveira, nasci em Benjamin Constant. Eu sou neto, né, da dona Dejanira de Oliveira, né, que era uma rezadeira, curandeira, era aquela pessoa que rezava quando as pessoas adoeciam de vermelho, e para branca, enfim, tem várias doenças. Quando eu era pequeno, me levavam no puxador. Pois é. Por exemplo, a minha avó era curandeira, rezadeira, e também ela rezava o terço. Naquele tempo era difícil, né? A igreja onde eu nasci, né, era distante, e ela fazia o novenário de São Francisco, de vários santos, né? E ela rezava muito bem. E depois da reza, né, a gente fazia aquelas festas que tinha no interior, né, e onde as pessoas dançavam. Então, eu fui criado no meio muito forte da música, por exemplo. Depois de lá, eu fiz parte do coral da igreja, que o nosso maestro era o Frei Fulgêncio Monacelli, né, que foi onde você, quer queira ou não, você aprende o erudito e o popular ao mesmo tempo, né? E, além disso, ali na fronteira, cantando cúmbia, cantando bolero, cantando... Então, é um meio muito forte. Hoje eu vejo isso muito forte. Casa dos meus sonhos, né? Isso. Então, é uma coisa muito forte isso aí. Então, tudo isso eu trouxe como bagagem hoje, né? Hoje, aqui em Manaus, eu aprendi outras coisas, o boi-bumbá, né? Eu conheci o seringueiro, a dança do seringueiro aqui em Manaus, né? Que era a dona Silvia, que era a pessoa que criou a dança do seringueiro, onde eu fiz parte, eu e Alberto Barrancas, com a música, né, da dança do seringueiro. Então, o meu meio musical, hoje eu vejo como uma coisa muito boa, foi muito bom para mim. Então, tudo que eu sou hoje, eu devo à minha origem, né, de onde eu vim. Eu sou Júlio Lira. A minha formação musical foi também, juntamente com o Coral Estrela, do Frei Fulgêncio. É engraçado perceber que, nessa conversa, esse bate-papo, vocês sempre falam da influência religiosa na concepção artística de vocês também, né? Sim, mas desculpa, Júlio, mas a gente veio disso, desculpa, Júlio, a gente veio porque lá em Benjamin Constant, a igreja, as freiras, os padres, né, eles tinham muito a ver com a nossa história, porque o nosso colégio, que era Imaculada Conceição, era de freiras. E os padres foram os que construíram as escolas, os colégios antigamente. Não só lá, mas como Santo Antônio de Sá, Tabatinga, Benjamin Constant. Eu sou padre de Olivença.
Cláudio Solimões. Cláudio Solimões. Eu acredito, não, tenho certeza disso, que todas as igrejas foram construídas pelos... Aliás, as escolas foram construídas pelos padres. Com certeza disso. Isso me atrapalhou, pô. É isso aí, 40 anos de convivência é isso, mano. É um casamento. Sim, como eu tinha falando, a minha formação era do Coral Estrela, né? Aí eu gostava já de cantar, né? Sempre gostava de onde tinha rodada, eu frequentava a rodada, cantando e tal. Aí eu peguei nós nos unimos, eu, o Celdo e o Osmar. Aí fundamos o grupo. E estamos aí até hoje. Mundo? Eu sou Raimundo Angulo, mas conhecido como Cafringa, né? Bem, tem uma história assim que hoje que eu venho assim perceber que ela é meio contraditória, né? Porque aquela coisa, eu nasci praticamente no nada. Mas como é esse nascer no nada? Por exemplo, eu nasci no Amazonas. O Amazonas tem de tudo. E onde eu nasci, o contato primeiramente musical que eu tive era a sinfonia dos sapos, né? Dos pássaros, tudo isso aí, porque não tinha contato com música na realidade. Eu fui ter contato com música assim que surgiu o alto-falante da igreja, e eu lembro que a música era do Teixeirinha, 180 berruas, primeiro contato que eu tive com música. Ainda lembra dessa música? Rapaz, eu só sei que cantava 180 berruga e um papo de 3 caroços, uma coisa assim. O que ela tinha de bonito. O que ela era tinha... palmo e meio de pescoço, 180 berruga e um papo de 3 caroços. Isso aí. Então eu descobri assim como criança que eu já sabia intervalo assim, musical, cantava dentro do ritmo todinho e comecei a ganhar alguns, pelo menos o brinde, né, eram bombons para eu cantar para as pessoas, mas sem saber, sem ter o menor contato, não sabia nem se existia questão de violões, cavaquinho, essa questão toda assim, de instrumento, não tinha contato mesmo. Então foi através do alto-falante meu primeiro contato com a música mesmo na realidade, porque até então seria só essa sinfonia assim, dos animais todinhos, de modo assim. Interessante. Procurar essa música também. Falando. Opa, meu nome é Adalberto. Eu comecei estudando música numa escola de música que tinha aqui chamado Conservatório de Música Joaquim Franco. Era uma escola voltada para música erudita, onde a gente estudava. Eu estudei piano e violino e tive o prazer de trabalhar, de estudar com o Nivaldo Santiago, recentemente falecido, né? E também na época, no começo dos anos 60, tinha as bandas de baile, como banda Bluebirds, banda Expresson, e eu comecei a trabalhar assim, tocando nessas bandas e ao mesmo tempo estudando música no conservatório. Então a minha vida ficou assim entre a música erudita, né, e a música popular dos conjuntos. Quando eu entrei no Raízes, eu tocava na orquestra aqui do teatro, né? O Raízes, eles ensaiavam aqui e eu tocava com Cláudia Brandes, chorinho. E uma vez convidamos o Eliberto Barroncas, que jogava capoeira na praça e tal, e começamos a tocar e criou uma amizade com o pessoal do Raízes. Mas na época eu trabalhava aqui no teatro também. E quando fiz alguns cachês com Raízes, e depois passei a fazer parte da banda. Assim. Borba. Realmente, toda a minha história ela é voltada para a minha cidade. Apesar da humilde casa que nós morávamos em Borba, somos de família pobre, né, ribeirinho. O folclore estava presente dentro de casa. Minha mãe cantarolava tudo quanto era música de pastorinhas, de boi bumbá, aquele boizinho da rua. E aquilo nós aprendemos desde pequenininho. Tanto que tinha uma enfermaria perto de casa, o posto médico, que a dona Valdira chamava a gente de cantarola e cantareira. Era eu e meu irmão, a gente se embalava numa rede cantando desde pequenininho. Só músicas nossas de Borba, boi, boi bonito, boi, meu boi bumbá, essas coisinhas de lá. Então, aquilo foi
toda a base minha musical foi o folclore da minha terra, posso dizer assim. Se propagou em Manaus devido com a minha passagem pela faculdade de educação artística, uma faculdade da mesma que o Heliberto cursou. Eu fiz também educação artística, música, ele fez artes plásticas, né? Adalberto passou por lá também. Então, lá eu comecei a despertar para fazer os trabalhos de folclore brasileiro com a professora Elvira. Nós passamos a inserir essas coisas vivenciadas lá em Borba, minha. Então eu passei a contar causas reais, né? Que esse caos assim penso que é piada, mas tem muita coisa no interior que são verdade mesmo, um caso real, né? Daquilo que acontece no dia a dia do caboclo. Então, nós praticamente em Borba, tudo que eu trouxe foi a bagagem de lá, que eu passei a inserir nos meus trabalhos na universidade, mas tudo por causa da cultura que eu já trouxe da minha cidade, de Borba. Está aí a razão de até hoje eu trabalhar. Eu trabalho, como você falou, há 41 anos. Nós fizemos um projeto com a Tipuru, que é um título de uma dança, de uma das músicas do Gambá, que já vai para 35 anos esse projeto. É um projeto que caminha com as pernas próprias, que tem como objetivo divulgar e promover a cultura de Borba, que também é do Amazonas. Verdade. É incrível como a gente, conhecendo um pouco mais da história do grupo, a gente percebe a influência que tem tanto a música religiosa como a música um pouco mais erudita. Mas a gente percebe que vocês, quando vocês falam muito dessa região lá de Peru, Colômbia. O Raimundo começou mesmo tocando, né, nessas regiões, nas casas noturnas. Exatamente. Qual a influência mesmo da cultura, dessa cultura na música do Raízes? Quando eu comecei a tocar em conjunto assim de baile, aí nós teve uma ocasião que eu e um colega meu, que ele era vocalista, nós fomos em Tabatinga, né, participar de um evento lá, tocando também, e conhecemos um grupo chamado Los Amazônicos, né, que é totalmente de colombianos. E claro que nós já tínhamos ouvido alguma música, mas ninguém sabia se ia dar certo na nossa cidade. Então eu disse Farney, até o nome do rapaz é Farney, eu disse, pô, essa música é muito legal. Ele também, poxa, eu concordo contigo. Rapaz, bora experimentar lá no nosso baile e tal. E caiu de primeiro, meu. Aí nós ficamos tocando a música colombiana, a música peruana, a cúmbia, né? A cúmbia, o badinato, o merengue, tudo isso aí. Nós colocamos para fazer parte do nosso repertório. E uma outra coisa particular, um orgulho meu, eu fui um dos vocalistas assim, brasileiro, que foi o único vocalista numa banda colombiana, onde só tinha colombianos. E essa influência vem de sangue, né? Porque minha avó ela é de família de raízes espanhola, e eu tenho também as raízes do meu pai é peruana. Então já é de sangue mesmo, essa influência mesmo. Essa influência que você fala, pergunta assim, no caso de Borba, do que eu trouxe quando eu entrei para o grupo, no show que nós fizemos aqui, no teatro, nesse templo aqui, para mim foi uma surpresa e, por sinal, uma alegria muito grande ser tocado com a Tipuru aqui. O grupo tocou, foi inserido no repertório do Raízes, umas músicas do folclore borbense. Então, essa dança nossa, nativa, ela trouxe uma contribuição no repertório também. Porque, não somente de Borba, porque o gambá, ele é amazônico, ele tem em várias modalidades de execução, mas não deixa de ser um ritmo totalmente nosso, né? O carimbó que diga, né? O carimbó, que já veio de lá, aquilo ali, a fusão dos nativos com os negros, aquela junção que aconteceu com a religiosidade. Essa religiosidade, ela existe em todos os municípios, como o Osmar estava falando, todos os municípios foram de missões religiosas, né? Borba foi os jesuítas que fundaram. Borba é a primeira vila do Amazonas, mas não deixa de ser uma missão, porque foi Padre Sampaio, em 1712, que chegou por lá. Quer dizer, vai tempo nisso, né? Borba é pioneira. É pioneirismo de Borba, né? Exatamente. Mas a gente ouve vocês falando, então a gente percebe assim, tem muita influência da música clássica, isso é inegável,
tem influência de vários ritmos, de várias culturas, e aí vocês conseguem fazer um desenho de som único na música de vocês. Quando toca raízes, a gente sabe que é raízes. Adalberto, como é que é essa coisa? Como é que se pensa fazer esse desenho de som que fica tão maravilhoso, fica único? Quando toca, a gente já sabe que é vocês. Pois é, nesse negócio do erudito tem uma coisa curiosa, porque o violino ele faz parte da música do interior, sempre fez do Amazonas. Sempre teve em algumas localidades violinistas tocando. Por exemplo, em Quari tem um violinista, seu Ramiro, que tocava nas festas em Quari. Em Itacoatiara tinha o seu Didico, né, onde a gente inclusive gravou música dele, tocamos aqui no teatro com ele. Falecido também. Já falecido. Então o violino é uma coisa muito comum, era uma coisa muito comum, né? Nas festas ele disputava às vezes com o saxofone, que era o principal. Então o fato da gente usar violino no Raízes, na verdade é muito mais por essa história do que mesmo por uma música erudita, né? Assim, por acaso eu estudei também essa parte, mas eu acho que não sei se, né? Acho que talvez o Alberto pudesse falar alguma coisa sobre isso, né? Porque é interessante, eu posso dar uma informação da minha família. 2 tios do meu pai, irmãos da minha avó, por parte de pai, minha avó paterna, né? Eles foram, como eles eram filhos do coronel, né, do dono do seringal, esse patriarca da família, foi uma pessoa que se tornou um seringalista. E teve até escravo na época, comprou alguns escravos para fazer o trabalho doméstico, na parte de casa. E eles foram para a Bahia estudar música. Um estudou violino, o outro estudou clarinete. Depois voltaram para o seringal e montaram um grupo, tocavam por partituras. E tem uma referência também de um outro músico que me foge agora o nome, lá de Itacoatiara, que tocava também violino, lendo partitura. Seu Quitó, eu acho. Não, era um outro que até o Exomar fala muito dele. Esqueça agora o nome dele, até me fugiu. Mas então, essa formação também de fora, de pessoas que tocavam lendo partitura, alguns nordestinos que vieram da época da borracha também tinham alguma formação em música, que se tem referência, inclusive em Manaus. Eu soube que um maranhense veio para cá, para a borracha, e tocava clarinete e escrevia partitura, tinha composições. E lamentei muito que até uma senhora que falou a esse respeito, que quando ele partiu, a família não deu importância para aquilo. E tinha uma pasta com toda a obra dele toda escrita, acabou que deram fim em tudo. Não tem esse sentido de continuidade, né, dos valores que são tão importantes para a família. Não, era só uma coisa do pai que fazia aquilo e talvez não fosse nem muito bem-vindo, porque muitas vezes o músico bebe um pouco, né, e os familiares não veem aquilo como uma coisa saudável assim para a relação familiar. Mas é isso. Então, esse valor da música de conservatório, digamos assim, de uma formação mais acadêmica, ele também permeou o universo amazônico. E migrou para a esfera bem popular mesmo, né? No caso do seu Didico, ele já aprendeu completamente pelo processo empírico, ouvindo o irmão dele comprou de uma pessoa que tocava violino, comprou esse violino e tentava aprender só de ouvir e não conseguia, não tinha muita musicalidade. E o seu Didico, quando esse irmão mais velho ia para o roçado, ele pegava o violino dele e ficava tocando de ouvido. E depois guardava para que o irmão não brigasse com ele, né? Não achasse ruim o fato dele estar mexendo no seu instrumento. Até que um dia ele estava tocando, o irmão dele chegou mais cedo e pegou ele tocando o violino. E disse, tu está tocando o violino, então o violino é teu. Eu não consegui aprender e deu de presente para o seu Didico. E a formação dele é toda de ouvido, totalmente empírica, totalmente experimental. Assim, vai experimentando um som, ouve no rádio, né, a melodia de uma música com letra e tudo, e foi buscando fazer só pelo instrumento. Certo. Quantos de vocês têm essa formação assim de
músico de ouvido, aquela formação mais empírica mesmo do dia a dia? Com exceção do Adalberto, todos nós. Por aí tu tira, né? É verdade. Tem uma questão que é muito Equilibrado. que é muito falada, que eu acho que não ajuda para os dois lados. O músico popular diz que o músico erudito não tem a alma necessária, o ouvido necessário. E o músico erudito, naturalmente, em contraposição a isso, não quero entrar em detalhe assim, mas certamente acha que o músico popular não tem essa formação devida para ser um músico de fato, né? Claro que eu não tô generalizando aqui, mas a gente já viveu um bocado de tempo nessa estrada da música e já vimos isso, né, ao longo da nossa caminhada aí. Mas a gente sabe que o misto dessas coisas, na verdade, que torna a música tão bonita, né? Exatamente. Que torna a música tão bonita. Mas, ó, a gente está conversando aqui, o papo está muito bom, mas pode música? Vocês tocam um poporri pra gente, o Raízes Caboclas? Por favor. Vamos lá. E sobre essa música, essas músicas são 3 pedaços de música, né? Um pedacinho de cada uma, que foi bem do começo do Raízes Caboclas aí, quando a gente estava bem, acho que 2, 3 meses no começo do grupo, e a gente tocava, né, lá em Benjamin Constant, essas músicas aí. E que nem o Gilberto falou, né? Experimentando o som, ver se dá uma certa aqui e acolá, né? Empiricamente. Essa música aí, o Cafuringa sabia, eu acho que 2, 3 notas de violão, né, Cafuringa? Por aí. É exatamente isso aí. Na verdade, ela foi selecionada exatamente por isso. Porque Isso, foram as primeiras músicas as que o Raízes primeiras tocou. músicas. Assim mesmo, né? Do trabalho autoral do grupo, né? O Raízes começou tocando exatamente, outras composições da música popular brasileira e o trabalho autoral, essas 3 são autorais. No ar já não vejo papagaio, até de peão ninguém mais brincou. Nas ruas as fogueiras já não dizem nada. Foi o progresso que matou. Foi o progresso que matou. Juricaba, Juricaba, filho das selvas, filho das águas, acorrentado, martirizado, soubeste altivo. Na selva, Brasil ao vivo, vive uma gente que é nossa, lida na roça, gente valente. Vence a corrente, vence do Rio Bravo, entra na selva, eis-me o Brasil. Amazônia, Brasil, eis-me o Brasil. Amazônia, Brasil, eis-me o Brasil. Amazônia, Brasil, eis-me o Brasil. Amazônia, Brasil. Bom, muito bom. Tá aí, ó. Excelente poporri. Chegar um pouquinho pertinho de vocês aqui. Que Pode muita vir, gente meu amigo. não sabe, né, que a expressão poporri, ela foi
meio que portuguesada, na verdade uma expressão francesa que traduzia um ensopado de carne com legumes, né? Então era uma coisa colorida, bonita. A gente chamava de pote pourri, né? Exato. Era escrito assim. E depois soube que a palavra é em francês, né? Pronunciava do jeito que estava escrito. Eu fiz muito isso também. Né? Mas o importante é que a gente, quando ouve essa expressão, o que a gente hoje pensa? É uma música cantada, vários textos de outras, né? E vocês, que têm muita música conhecida, tem 14 CDs, eu imagino a dificuldade que seja pensar num potpourri para falar assim, isso aqui merece fazer um potpourri, né? Mas com tanta música, tanto CD, tem alguma música assim que quando vocês pensam dá um arrepio em vocês, assim, essa música aqui não pode faltar? Quem responde essa pra gente? Só lembrando antes, né, que eu vi uma chamada de vocês, né? Encontro das Águas, tem uma chamada que fala assim, o Amazonas é Brasil, né? Sim. Coisa boa isso aí. Eu estava olhando, uma coisa bonita isso aí. Eu acho inclusive, que tem várias chamadas nossas com música de vocês. Opa, maravilha! Que bom, que legal. Qual é a música que vocês têm que fala assim, não pode faltar essa aqui, tem que estar lá, essa aqui é frisson, todo mundo vai pedir? É a que nós cantaremos no final, no encerramento dessa nossa participação. Mas tem uma que é bem interessante acrescentar aqui, a importância dela, que se chama Troncos de Árvore. Troncos de Árvore. Que ela foi composta baseada a composição é baseada no trânsito de noite entre as árvores da floresta das espiritualidades. Porque nós sabemos que a Amazônia é muito rica de significados religiosos e também espirituais. Os religiosos que foram a contribuição do catolicismo que chegou, né, e se fundiu com a cultura local, dos curandeiros, né, que passavam remédios. Esses remédios eles eram transformados em receita, repassadas de boca em boca, né, a dita medicina popular que se fala. Mas essa canção aí, ela nasceu especificamente fazendo uma alusão a essa espiritualidade que transita na floresta. A espiritualidade que faz com que os mateiros, quando entram, eles façam uma reza, cada um com a sua fé, do seu jeito, mas pedir licença para adentrar esse universo da floresta é uma prática de sabedoria na região. Então, a canção fala disso. É uma música instrumental, tocada ela foi composta com tambor e uma flauta. Uma batida de tambor, que é uma alusão também a uma batida de candomblé, uma estilização de uma batida de candomblé que se chama barra-vento. Mas a canção não é a mesma batida, né? Ela lembra que é uma batida para um orixá, né, do candomblé. E a melodia é quase que um mantra, né? Repete, a melodia vai repetindo. Barroncas, aquela estrofe da letra que é bonita que tu fizeste, toda a palavra de luz. Mas foi uma exceção, como o arranjo que a gente fez naquela gravação lá. Porque a composição mesmo é flauta e percussão. Foi exclusivo para a viagem, não foi? Sonora, né? Sonora Brasil. Isso. Vocês começaram em 1981 e gravaram a primeira obra fonográfica em 87, né? Que já foi uma coisa profissional. Como é que foi essa emoção de ouvir assim, que vocês estavam tocando assim num disco de verdade? Como é que foi isso? Eu sei, eu ainda não participava, mas eu sei que veio de cara Amazonas Moreno, que tocou no Amazonas todo, né? Mas a Amazonas Moreno, ela está no segundo disco. Segundo disco, O primeiro foi Canto da Floresta? Amazônia Brasil, né? Amazônia Brasil, Uma coisa que talvez pudesse falar é que nesse primeiro disco teve a participação de grandes músicos. Grandes músicos, exatamente. Inclusive, Pereira Santana, né? Nós gravamos no Rio de Janeiro, né? Pereira Santana foi o produtor e guitarrista do Gilberto Gil durante muitos anos, né?
Isso aí. Tocou com Luiz Melodia. E tinha o baixista, né, o Feijão também, que tocou com muitos músicos, né? A Patrícia Vergara, o baterista também, né? Que eles eram professores, né? De conservatório no Rio de Janeiro na época. Ele era, por sinal, baterista, ele era da Língua de Trapo, daquele grupo que nasceu em Brasília. Tem até uma história interessante. Trapo, nós estávamos gravando... O Almir, né? O Almir, o nome dele é Almir, né? O disco do Raízes, ninguém tinha a menor ideia como seria a gravação, né? Mas a gente aprendeu alguma coisinha, né? Já tivemos uma experiência. Mas só que no estúdio de 24 canais estava os Fever, né? Gravando. Inclusive o Osmar tem uma história, né, que é meio assim esquisita, mas como as pessoas... Por favor, conte essa história. Não, Osmar, é que a gente... conta aí. Não, é que a gente achava que ia ficar rico com a gravação desse... Era o Bolachão na época, né? Nós vamos gravar um disco, aí nós vamos ficar ricos. É a ilusão de todos. Na cabeça da gente, a gente vai ficar rico. Entendeu? Exatamente. Na realidade, aí não aconteceu a riqueza. E a gente começou a entrar na realidade, né? Sobre a música que tu falou, que a gente sentiu quando viu pela primeira vez, eu me lembro que a gente estava aqui perto do Secomis, né, esperando chegar o CD, né, a gente divulgou nas rádios e tal. A primeira vez que eu vi, eu não dormi, cara. Eu vi dentro da rádio, eu peguei um táxi, aí fui lá pro Projeto Rondon, ali perto do Secomis. Eu lembro. Cara, agora ouviremos Amazônia Brasil com Raízes Cabocla. Rapaz, eu digo, mas será que é eu, mano? Eu canto essa música, né? Aí eu cheguei lá, rindo com as paredes, não conseguia dormir, só felicidade. Aconteceu, foi legal. Aconteceu com ele igual quando chegou a luz elétrica, em Borba, em Codajá. Ninguém dormiu, acostumado no escuro, pô. E tem mais, esse disco foi gravado em 86, só que nós fomos enganados para a prensagem, né, que confiamos, né, em alguém que estava por trás, assim, para esquematizar a prensagem do disco, e foi preciso correr atrás do prejuízo para poder ter esses discos em mãos. Aí ficou para 87 mesmo, 87. E também você sai do Benjamin Constant, né? Claro, Rio de Janeiro e Maio Odeon. Nós temos uma vida lá, tínhamos uma vida de abrir o disco, né? Uma cultura nossa. Por isso que o Bolachão, eu acho que é um disco que trazia a cultura assim, para a roda de conversa, né? Você ouvia o disco dentro de casa, mas cada um tinha curiosidade. Rapaz, me dá aqui a capa. Ia ver, olha, essa música fulano de tal é do fulano de tal, mas aqui, olha, quem canta é o fulano de tal. Você sabia quem era o compositor na realidade, né? Hoje ninguém vê mais isso. Você ouve a música aqui, pronto, parte despercebidamente. E a gente se preocupava com isso aí, né? Os famosos créditos, né, que traz no encarte de cada disco. Gente, para quem é mais jovem, vou explicar uma coisa que eles falaram, tá? Antigamente, quando você gravava um disco, você fazia extração musical no estúdio e depois fazia impressão dele no long play, que se chamava LP. E a coisa de ter uma capa, você batia uma foto bonita, né, meninas? Batia uma foto bonita, uma arte, vinha os créditos, as pessoas compravam aquilo, grande orgulho, davam de presente, era sensacional. Hoje não, a gente pega no aparelho telefônico, ouve, que às vezes nem sabe quem é o artista que está por trás. Vocês falaram uma coisa aqui ainda agora, teve essa história de que pensei que ia ficar rico, vocês não podem até ter ficado rico, mas vocês viajaram o mundo. Isso daí, a gente sabe. Vocês foram para a América, para a Europa. Como é que surgiu esse convite assim de vamos ouvir essa música amazônica aqui do outro lado lá do oceano? Como é que foi isso daí? Filiberto. Primeiro que é muito interessante falar que o grupo ele aconteceu de sair de Benjamin Constant por conta da Eco 92, que era um encontro de centro de ciência, de projetos ligados ao meio ambiente, para a ecologia, né? Tudo era muito novo naquele momento, que foi no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sediou esse encontro internacional de preocupação com o meio ambiente, discussões de toda a ordem. E cada estado do país buscou
um referencial para apresentar, né, nesse momento, nesse encontro voltado para o meio ambiente, né? Todas as questões envolvendo a preocupação com a vida, de um modo geral, né? E o grupo foi exatamente notado lá em Benjamin Constant, que o Silvio Barros, que era o presidente da Emantu, correspondia a um secretário de turismo, hoje, né? Ele estava passando por lá e viu o trabalho do Raízes, que era um trabalho que não tinha nenhuma proposta de fazer carreira profissional, sair dali do espaço onde eles viviam, que era a cidade de Benjamin Constant. E o Silvio olhou esse grupo e percebeu, fez uma autocrítica, que o Estado não tinha nenhuma atração. Como a gente sabe, o Brasil depredou todos os conhecimentos tradicionais, dizimou etnias, né? Nunca realmente havia dado uma atenção devida para os povos tradicionais, que estavam aí à margem, né? Literalmente à margem, morrendo com todo tipo de doenças e tudo, e pegou esse grupo para ser um sinônimo de inclusão sociocultural. E o Raiz aconteceu a partir desse entendimento de servir como uma atração inclusiva para o Estado do Amazonas apresentar na Eco 92. E assim fomos para lá. Por conta dessa questão, como era um encontro internacional, as viagens aconteceram como consequência disso, e fomos para os Estados Unidos, para a Europa, e ganhamos uma notoriedade em nome dessa preocupação com o meio ambiente, com a vida, com a problemática dos indígenas, dos excluídos de modo geral. Eu lembro bem uma experiência minha, comentei com vocês uma oportunidade, que eu tenho uma imagem de vocês dessa época, de vocês tocando na Europa, descalços, um aparente frio, mas enorme, né? Aquilo ali marcou muito, assim, eu falei assim, é um grupo daqui tocando. Fala em tocar. Bode música, vocês tocam o Amazonas Moreno pra gente, por favor. Amazonas Moreno, tuas águas sagradas, são lindas estradas, são contos de fadas, ó meu doce rio. A canoa que passa, o voo da graça, as gaivotas cantando te vão deixando o gosto de amar. O caboclo sonhando, que dou arrumando o seu triste penar. Nesse poema de bolhas que soa nas folhas na linda floresta do meu mar. O caboclo sonhando, que dou arrumando o seu triste penar. Nesse cada tão bonito, que é desejo infinito de cantar meu grito nas ondas do mar. Sonhando, que eu tô arrumando o seu triste penar. Nesse poema de bolhas que ressoa nas folhas da linda floresta do meu mar. O
o caboclo sonhando, que entoa remando o seu triste penar. Esse canto tão bonito, que é desejo infinito de plantar meu grito nas ondas do mar. Que bonito, bonito mesmo. Osmar, tu é o compositor dessa música, né? É, da melodia. Da melodia, né? Melodia. E a maioria de vocês, O Celdo fez a letra, né? Céu, do poeta, né? A maioria de vocês veio do interior do estado. Então vocês têm muita propriedade para falar do cotidiano, da vida sofrida. Tem um pedaço lindo dessa música aqui que eu vou até ler, que eu acho que é o que mais marca a gente, que fala assim: o caboclo sonhando entoa remando o seu triste penar. Parece que é uma realidade assim que a gente vê, tem muito até hoje. A pergunta assim, que eu tenho para vocês é: como é que vocês se sentem sendo um instrumento da voz da angústia do ribeirinho, cantado hoje para o Brasil, cantado para o mundo também? Qual é a emoção de poder cantar essa realidade no dia a dia que a gente vê sempre, até hoje? Deixa eu só falar um pouquinho dessa música. Assim, é importante colocar que ela, quando chegou no Raízes, né, o Cafuringa ajudou bastante no ritmo, na questão do ritmo, né? E várias pessoas colaboraram também com o Esbindar, né? Porque é fácil. Agora, quando você fala, como é que é? O caboclo rimando, como é que é? O seu triste penar, né? Porque a gente não olha para o ser humano, para o caboclo, só vê a floresta, né? Pensa que o meio ambiente não é o caboclo, mas se tu vê a realidade do caboclo no interior, é sofrida, né? Vai para o remo, remar uma ponta, como eles chamam lá, 2, 3 pontas no remo para te ver como é difícil, né? O caboclo mesmo é difícil, uma condução, uma canoa, é difícil, aqueles motores, né? Não tem motor. Então, na realidade do caboclo é essa, é sofrida, é muito sofrida. Esse sentimento da composição, que isso aí, nós caboclos mesmo vivenciamos isso. A gente sabe o que é o esforço de remar numa ponta d'água ou então atravessar um rio. O mesmo que esse é um sentimento que tem que vivenciar para compreender essa situação. Igual como a espiritualidade que o Eliberto estava falando ali. Interessante isso. O cara que desmata, ele jamais vai compreender isso. Ele precisa vivenciar, ele tem que estar envolvido com o sentimento, com a floresta, com a vivência do povo, da vida. Aí ele começa a pensar diferente. Aí dá os contrapontos, né? As desigualdades de pensamento no que se refere como tratar a floresta, né? O respeito com o caboclo, com o ribeirinho, propriamente dito. A gente que vivenciou sabe que vivenciamos isso também. É interessante isso, realmente. Fica com dor de dente no interior para te ver se é uma condução, para ver como é difícil, né? Agora, é porque você se descuida e deixa cair o bago de sal no buraco do bichinho. Exatamente. Mas tem uma coisa uma frase muito legal, que é assim, eu vou remando, assobiando, para encurtar o estirão. Acho muito bonito isso. E isso é do nosso Barroncas aqui. Eliberto Barroncas. Estava assobiando, ali o estirão está longe, né? O cara assobia aqui e O Barroncas falou para mim hoje que não era poeta. Pelo amor de Deus. Eu vivi, por exemplo, essa questão de rimar, eu rimei muito na minha vida. Eu cresci assim rimando praticamente. Também nós temos o caboclo, ele tem a felicidade quando ele vai e volta com alguma coisa, né? Por exemplo, se você vai pescar, você sabe que vai trazer o peixe para sua família, você volta assoviando, essa coisa, feliz da vida. Tem esse outro lado. Como você vai plantar uma roça, eu trabalhei numa roça com criança assim, que a gente tinha que atravessar o rio para chegar lá. E eu era criança, já conseguia rimar todinho, ia plantar macaxeira, melancia todinho. E a felicidade quando você fazia, exercitar aquele trabalho e colher os bons frutos disso aí. Também traz felicidade esse penar do caboclo. Eu não sei se
se a direção, o diretor, o apresentador permite, a gente abrir um parêntese naquela hora que estava falando da viagem do Raízes para a Europa, para o Rio de Janeiro. Borba, você pode. Tá bom. Um marco importantíssimo na carreira do Raízes aconteceu no próprio Brasil mesmo, aqui no Brasil. Em 2007, o Raízes tocou em 74 cidades do Brasil inteiro. Vocês lembram disso, meus colegas? Com certeza. Sonora Brasil, gente. Foi impressionante. E a experiência que adquirimos com isso. E para cada cidade que a gente chegava, a gente compunha uma música, né? Nós fizemos. Esse apanhado, nós acabamos perdendo parte disso aí, que está num gravadorzinho que ficou obsoleto pela modernidade, mas ele ainda pode ser recuperado. Nós temos isso em mãos, né, Osmar? Sim, está com a Liberto, por sinal. Está com técnico. Então, nós fizemos, com exceção de São Paulo e Rio Grande do Norte, nós fizemos a maioria das cidades, as mais importantes cidades de cada estado que nós fomos. Foi uma experiência e um desgaste enorme também, né? Nós ficamos juntos três vezes, mais ou menos. Desgaste. Eu acho muito interessante. Nós estamos com quase 40 anos de estrada e há 40 anos o mundo era outro, o país era outro, o Amazonas era outro. E quando eu falei há pouco que em 92 o mundo se organizou pela primeira vez para uma grande discussão em relação ao meio ambiente, em relação aos povos excluídos. Isso foi um fato, como se fosse um grande acontecimento, que nesse momento lá, muitos projetos foram discutidos e aprovados para que o mundo fosse outro. E embutido nessa questão, como tudo é muito novo, 92 foi há pouco tempo, a gente vê num espaço de tempo assim, né? É muito pouco tempo. Mas o mundo mudou muito com a globalização, hoje se tem acesso a tudo. Mas o ponto que eu quero levantar é essa necessidade que a sociedade sempre teve de especificamente dotar, como se fala, classificar um determinado povo. Quem é esse caboclo? É uma coisa que depois de tanto tempo a gente precisaria rever, precisaria discutir sobre isso. Porque quando se fala em igualdade, em liberdade de povos, liberdade mesmo, a palavra liberdade, como diz o Tiago de Mello no poema Os Estatutos do Homem, que fica decretado que a palavra liberdade, a partir deste instante, será extinta do dicionário e do pântano enganoso das bocas. É mais ou menos isso que o item do poema fala. Ou seja, só é necessário gritar liberdade enquanto os seres humanos não forem livres. Né? Se for necessário ainda, depois de tanto tempo, a gente erguer a bandeira para essa generalização índio, como se fala no Brasil ainda, é uma coisa que precisa ser muito repensada. Porque quando se fala os índios, você está botando no mesmo paneiro uma diversidade imensa de saberes. E o caboclo também. A princípio, quem seria o caboclo? Numa mistura racial, como se aprendia lá no começo da escola, seria uma mistura do branco, dito branco, com o indígena, né? Pelo viés da mistura racial. Mas a palavra caboclo está no Brasil todo como uma referência de um homem da roça, um homem da área rural. Não exatamente pela mistura de diferenças étnicas, né? Então, eu penso que é um momento da gente discutir o ser humano, que o mundo todo é composto de povos tão diferentes e nós habitamos o mesmo planeta. Né? Numa fala de liberdade, por exemplo, numa conversa anterior, não sei se a gente vai ainda, pelo menos no final, certamente vamos tocar nesse ponto, nós estamos vivendo uma coisa impensável no mundo. Uma pandemia, né, que não faz distinção de ninguém, todo mundo vai para a mesma vala, como se diz assim, no sentido mais duro da palavra.
Então é mais ou menos isso. O que será o novo amanhã, ou o novo depois, ou a nova realidade, né? Tudo isso. Quem sabe se não vai ser necessário um outro pensamento para o ser humano. Reconhecer de fato que as diferenças são diferenças de seres humanos e que essa qualificação, essa denominação étnica pode ser que diminua os seres humanos porque as pessoas olham como objeto da observação, né? Então, é só uma reflexão que a gente pode, num momento como esse aqui, contando um pouco da nossa história, seria importante a gente pensar. Meninos, então, vamos de música? Vocês tocam Lábios de Açaí pra gente, por favor? Na hora. Hoje é dia de festa, ei meu amor Codajás, é alegria, é folia, ei grandes açaizais. Hoje é dia de festa, ei meu amor Codajás, e alegria, é folia, ei grandes açaizais. Pegar a gamela, traz a peneira, manso açaí, esse vinho gostoso serve o povo que está por aqui. Pega a gamela, traz a peneira, amasso açaí, esse vinho gostoso serve o povo que está por aqui. Quero beijar meu amor, beijo gostoso assim, lábios de vinho de mel, roxinho de açaí. Quero beijar meu amor, beijo gostoso assim, lábios de vinho de mel, roxinho de açaí. Hoje é dia de festa, ei meu amor Codajás, é alegria, é folia, ei grandes açaizais. Hoje é dia de festa, ei meu amor Codajás, é alegria, é folia, ei grandes açaizais. Pega a gamela, traz a peneira, amasso açaí, esse vinho gostoso serve o povo que está por aqui. Pega a gamela, traz a peneira, amasso açaí, esse vinho gostoso serve o povo que está por aqui. Quero beijar meu amor, beijo gostoso assim, lábios de vinho de mel, roxinhos de açaí. Quero beijar meu amor, beijo gostoso assim, lábios de vinho de mel, roxinho de açaí. Quero beijar meu amor, beijo gostoso assim, lábios de vinho de mel, roxinho de açaí. Quero beijar meu amor, beijo gostoso assim, lábios de vinho de mel, roxinho de açaí. Ei! Quem de vocês aí já subiu no seizeiro? Acho que todo mundo, né? Todo mundo já subiu no seizeiro? Claro. E sem pecunha. Não, sem pecunha não vai não. Eu já subi. Eu já subi sem pecunha. Sem peconha. Eu subi sem peconha no saizeiro. Eu também. Subi muito com peconha. Só craque, né? Só gente craque. Gente, queria muito, demais agradecer a disponibilidade de vocês, terem aceitado esse convite, estar aqui com a gente. É mais esse momento tão ímpar que a gente está vivendo na história. Vocês arranjaram um tempinho para falar com a gente desses 40 anos de música, de som amazônico. E, em nome do Sistema de Comunicação Encontro das Águas e da Amazon Play, a gente quer demais mesmo agradecer, falar que o nosso coração e espaço é sempre do Raízes Caboclas e, de coração, falar que a gente está muito feliz de poder realizar esse projeto aqui com vocês, tá bom? Opa, obrigado. Queria, nesse momento, abrir espaço a vocês também, poder falar e dar um tchau para o nosso público. A gente também agradece o espaço da TV Encontro das Águas, o carinho de vocês, a deferência de vocês pelo nosso trabalho, por essa trajetória, como certamente o público está percebendo, que é uma trajetória rica também de bastidores, de dúvidas,
de tantas interrogações que o fazer artístico pede que a gente tenha, porque senão o que vem ao público, que é a obra de arte, ela não teria a mesma capacidade de tocar a alma das pessoas, porque não seria assim humanizada. Então, os bastidores da música são coisas da vivência. Músico, qualquer artista não é diferente de qualquer pessoa, nós somos exatamente pessoas iguais, cada um com a sua forma de expressão, os seus fazeres. E também queremos dedicar esse momento, esse momento das nossas vivências, àquelas pessoas que partiram para outra dimensão. Abraão Braga, lá em Codajás, nosso queridíssimo irmão, amigo, Zezinho do Carrapicho, e tantas pessoas que partiram nesse momento de tantas aflições que o mundo está passando. E nós também estamos vivendo essas dores todas, porque também sentimos na pele. Eu vivi 3 meses de recuperação da Covid também, tive muita tristeza e muito medo também de partir nesse mesmo destino. Revi a minha vida nesses 3 meses de recolhimento e a gente chega à conclusão que fez menos do que deveria fazer. Esse é um ponto fundamental. Por isso que eu levantei aquela questão da reflexão que a gente precisa ter em relação a tudo, em relação à vida, em relação aos nossos conceitos, aquilo que a gente aprendeu a dizer pela formação do nosso país, que infelizmente não contempla esses saberes todos que estão às margens, os saberes dos indígenas, dessa riqueza toda, não estão na escola. Infelizmente não estão. E nós todos fazemos parte de um país imensamente rico. Nós somos, acima de tudo, brasileiros. Essa é a nossa pátria maior. O Brasil de todos os povos. E queremos exatamente que essa mensagem seja uma reflexão do que se pode chamar de pós-pandemia ou de novo normal, qualquer coisa que seja. Não importa como seja, desde que o ser humano tenha aprendido, nesses tempos agora, que o valor humano precisa ser a questão fundamental de todas as relações humanas em relação ao mundo, em relação ao meio ambiente, a tudo, a toda espécie de vida que o planeta contém. Isso. Muito gratos por tudo. É muito bem colocado a posição do nosso Heliberto, esse sentimento de perda. Borba Amargou, o grupo Recordação é um grupo tradicional da cidade de Borba, que tem como objetivo tocar as manifestações culturais borbenses, o dobrado tradicional, os festejos dos arraiais. Perdemos Plepleco, o maior pandeirista que Borba já teve. Dalberto conhecia o Plepleco. Perdemos o Badel, o percussionista, e perdemos o Vieira, que era também. Então, o nosso grupo lá de música carrega esse sentimento de perda até agora, extasiado assim, com uma dormência que, para compreender, fica muito difícil. Eu homenageio, nesse momento, esses 3 colegas nossos, como também estendo ao Zezinho do Carrapicho. Fui parceiro dele de música durante muitos anos, onde trabalhei no Carrapicho. Me pertence, por sinal, o Carrapicho. Sou um dos proprietários que ficamos deixando o legado para o filho. O Zezinho deixou para o filho dele. Estamos juntando isso, mas isso é uma outra coisa. O meu respeito, o meu carinho a todas essas famílias que tiveram perdas súbitas, assim, inesperadas, de familiares que nos deixaram repentinamente. E também, lembrando do nosso amigo, que foi até, deu um toquezinho de violão para mim e para o Celdo, na época, o nosso professor Oscar, né, que também bem lembrado. Eu lembro também o nosso Lúcio Bahia, o qual grande compositor, né, a gente tocamos, né, algumas canções dele, e também eu lembro que um dos primeiros locutores que anunciou Raiz, tanto na rádio como em shows, o nosso Clínio Araújo, né? Então, essas pessoas sempre estaremos lembrando na realidade, né? Acho que tem que ser por aí. Mas graças a Deus que a gente pôde chegar nesse momento vivos, né? com vocês aqui, nos brindando. Vocês falaram tanto obrigado, mas na verdade quem agradece é o povo do Amazonas por vocês existirem.
Muito obrigado de verdade. Para a gente fechar com chave de ouro, vocês podem cantar aquele hino já de vocês. Por favor, vocês já sabem qual é a música, eu não vou nem falar, eu vou sair de mansinho para eu ouvir dali. Tá bom, gente? Muito obrigado.